Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma noite. Hoje a gente está numa roda de conversa falando sobre cultura popular, é o que nós sabemos falar, né? E é muito bom estar junto com vocês novamente. Cultura popular e resistência negra. Isso é maravilhoso. Esse é um projeto Alma Nordestina, aquele que a gente traz um trabalho voltado para toda a fala poética do nordestino, toda a resistência, toda a militância, todo o fomento da cultura popular que envolve neste projeto. Nós tivemos, a princípio, o projeto, nós tivemos a apresentação de um espetáculo que foi chamado também Alma Nordestina. Foi um trabalho voltado para o nosso sertão, para o nosso vaqueiro, né, nosso aboiador, enfim, todo o nosso trabalho voltado para as questões do sertão. E hoje a gente tem uma roda de conversa muito importante. E essa roda de conversa, a gente vai trazer duas figuras importantíssimas dentro do nosso estado do Ceará. Essas pessoas que fazem e que têm nele a cultura popular. Esse projeto, ele é fomentado com o recurso da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E eu quero chamar aqui uma pessoa que nos traz uma resistência, que nos traz uma lição de vida, a dona Lúcia Simão. Dona Lúcia Simão, ela é graduada em Ciência Religiosa, graduada em Filosofia, graduando em Psicologia, especialização em Planejamento Educacional, curso em Terapia Comunitária e curso técnico em Enfermagem. Eu apresento a vocês essa mulher negra, esta mulher de grande resistência em nosso estado de Ceará. Dona Lúcia Simão. Boa noite. Já foi me apresentado, Lúcia Simão. O meu nome é Maria Lúcia Simão Pereira. Eu nasci em Fortaleza, Ceará, bem no centro da cidade, e sou filha de pais que vieram do interior. Por incrível que pareça, eles eram parentes, primos, e todos nasceram em Aquiraz. Para quem conhece a história, Aquiraz foi a primeira capital a morar em Fortaleza, até porque, na época, quando já estavam adultos, tornou-se difícil a vivência, né, econômica lá em Aquiraz, e eles vieram para Fortaleza em busca de trabalho. Chegando aqui, primeiro ela veio com a tia, alguns anos depois ele veio pedindo a tia para morar com ela, porque ele estava necessitando de um trabalho que pudesse ajudar a família no interior. Foi interessante porque como a tia dele, criou a minha mãe, que ela era órfã de pai e mãe, quem criou foi a tia. E quando ele chegou pedindo abrigo, ela disse, eu não posso lhe dar abrigo, porque eu só tenho minha filha, eu não sou casada, eu tenho minha sobrinha, mocinha, e eu não posso acolher na minha casa homem. Aí ele pediu a ela que deixasse ele ficar ali enquanto arranjava emprego, e prometeu, de joelhos, como jamais olharia para a prima, com um olhar de homem e mulher. Ele olharia para ela como dois irmãos. Ela disse, assim você fica. Aí começaram a trabalhar os dois, aqui em Fortaleza. Pouco tempo depois, eles começaram a passar bilhetinho. Ela começava a contar histórias para eles, história de Trancoso, e eles ficavam passando bilhetinho. Certo dia, ela percebeu
essa passagem de bilhetinho, parou a história e perguntou o que estava acontecendo. Aí ele falou para ela, o meu pai falou para a tia, né? Realmente não dá para cumprir a promessa de olhar para ela como se fossem dois irmãos. Nós estamos namorando e queremos casar. Aí ela falou, se estiverem namorando, não pode mais ficar aqui. Ele disse, não se preocupe, nós vamos casar breve. Ela que seja logo. Aí, certo dia, foram dormir, e a minha mãe acordou com um barulho. Quando ela saiu da rede e foi lá onde estava a tia, ela estava desmaiada no chão. Aí, quando ela viu que ela estava desmaiada, chamou meu pai. Aí, ele foi lá, quando ele pegou ela nos braços, ela já estava morta. Aí fizeram, tudo bem? Aí ele disse assim, cumprindo a promessa que eu fiz para a sua tia, nós vamos ter que casar imediatamente. Aí casaram e ficaram morando aqui em Fortaleza, os dois. Dessa união nasceram 5 filhos, eu sou a terceira. E, como os dois eram parentes, os 5 filhos nasceram todos parecidos, todos negros, né? E o rosto de um era o de outro, todos parecidos. E nós fomos crescendo, eu, a minha irmã e os meus 3 irmãos, nós fomos crescendo achando que nós éramos humilhados pelos vizinhos. Não, naquela época não tinha essa pedagogia de ser preto, ser branco, não. A gente era discriminado, era humilhado porque era pobre. Filho de um casal que trabalhava como servente de construção, que era a profissão mais baixa que havia na época, e ela trabalhava numa fábrica, que saiu, por sinal, para cuidar dos filhos. Então, o tempo foi passando, e nós aprendemos com a nossa mãe a trabalharmos pesados, segundo o trabalho do centro da cidade, não era trabalho do interior, mas a gente fazia aquelas coisas que ela fazia quando deixou de trabalhar na fábrica. Era trança de rede, era fazer bolsa, fazer chapéu, engomar para os vizinhos, esse tipo de coisa. E nós nos sentíamos humilhados por ser pobre, por ter comida de segunda a quinta, de segunda a sexta e sábado, ficávamos esperando que o meu pai chegasse com o almoço. O tempo foi passando, o meu pai e minha mãe muito religiosos, católicos, meu pai assistia à missa religiosamente de todo dia, e eu com 6 anos fiz a primeira Eucaristia, o meu irmão com 7, e comecei a manifestar o desejo de ser religiosa. E quando meu pai ficou sabendo dessa história, ele me falou, Lúcia, acaba com essa história, menina preta não pode ser religiosa, mas eu quero ser. Aí um dia ele me sentou numa cadeira e falou, olha, segundo a história, negros são filhos do pecado, porque não casavam negro com negro por conta da escravidão, e por ser oriundos do pecado entre os dois, por não haver casamento, negro não pode ser religioso porque são filhos do pecado. Então, acaba com essa história. E eu ainda tenho outra coisa, tem que ter um dote. A menina, quando entrava numa congregação religiosa, tinha que levar um dinheiro para se manter lá dentro. E eu não tenho, nem para vocês comer, imagine para você sair com dinheiro para a casa de religiosa. O tempo passou, de repente eu encontro, junto na comunidade onde a gente participava, na igreja, eu encontrei umas religiosas, chamadas Irmãzinhas de Jesus, era um tipo de uma religião, uma congregação de moças que tinham mais ou menos um poder aquisitivo bom e que vinham morar entre as comunidades, entre os bairros de periferia, que se chamavam Irmãzinhas de Jesus Contemplativa entre os pobres, no meio dos pobres. Aí
eu comecei a ir na casa delas, conversando e tudo, de que é aqui que eu vou ficar. De repente, eu manifestei para elas o desejo de ser religiosa. Aí ela disse, Lúcia, para ser religiosa é preciso que tenha vocação. E ser religiosa é muito difícil. Eu disse, não, mas eu vou. Para mim, isso não vai ter problema nenhum, porque faz muito tempo, desde criança, que eu quero ser religiosa. Então, vai dar certo. Quando eu falei para o meu pai, aí ele falou, foi que eu te disse, não vá. Você vai se decepcionar tudo de outro estado e você vai ser empregada delas. Que é isso, pai? Elas são muito simples, a casa é igual a nossa. Foi embora, termina o 2º grau, vou embora para o Rio de Janeiro, para a casa das irmãs. As irmãs eram altamente delicadas comigo, porém eu me deparei com a discriminação racial. Os vizinhos, os amigos das irmãs, quando chegavam na casa delas, falavam, oh, que bom, vocês agora têm uma menina que vai trabalhar para vocês, fazer as coisas de vocês. Aí precisava ela dizer, não, a Lúcia é de Fortaleza, é nordestina e vem ser religiosa. Aí elas olhavam para mim, oi, tudo bem? No outro dia chegavam e diziam, eu quero te dar um conselho. Sai da casa dessas irmãs, que lugar de negro não é aqui. Se você quiser, você vem morar com a gente. Nem precisa você voltar para o Nordeste, porque eu tenho um terreiro de Umbanda, e então lá existem muitos negros, e você vai ser feliz lá dentro. Porque eu acho que sua cara é muito séria, me parece que você é muito triste por estar no meio dessas irmãs, que você não é igual a ela. E eu chorava, e ia contar para as irmãs. Nessa conversa, nessa história, nessa trajetória, eu passei 3 anos. Certo dia, as irmãzinhas perguntaram se eu queria vir passar o Natal em Fortaleza. Quero, 3 anos sem ver meus pais. Aí vim para Fortaleza. Quando eu cheguei aqui, meu pai estava doente. Minha mãe disse, leva teu pai no médico, que ele não quer mais. Foram feitos vários exames e eles estavam com CA de estômago e precisavam operar. E eu perguntei, doutor, tem que operar? Ele disse, só sabemos o que ele tem se abrir. Aí operaram, ele estava com um tumor altamente comprometido, não tinha mais jeito, fecharam e mandaram ele para casa. E eu fiquei. Escrevi para as irmãs dizendo que ia ficar mais um pouquinho cuidando do meu pai, mas entre essa preocupação de cuidar do meu pai e pensar na congregação, eu comecei a imaginar como seria a minha vida no Rio de Janeiro a partir daquele momento, porque o tempo que eu estava aqui, em Fortaleza, já enquanto freira, né, eu pensava no que eu sofria lá com os vizinhos e pensava na minha casa, a alegria que eu sentia estar no meio da minha família. Até gostar do meu pai, porque eu não gostava muito do meu pai, porque eu tinha a característica dele, a cara redonda, o nariz grande, os olhos grandes, e a minha mãe era negra, mas bem afiladinha, igual a minha irmã, então eu tinha raiva porque eu parecia com ele. E quando eu retornei, que fiquei cuidando dele, eu passei a gostar do meu pai. Nessa história de cuidar do meu pai, pensando na congregação e pensando na minha própria pessoa, eu começava a cantar a música do Martinho da Vila. Não sei se vou, não sei se fico. Se fico aqui, se eu fico lá. Aí comecei a imaginar como que eu vou viver aqui, sem trabalho, sem estar na congregação. Nessa história, meu pai morreu. Quando ele morreu, eu falei para minha mãe, eu vou embora para a congregação, porque minhas coisas estão lá e as irmãs estão me esperando. Aí a minha mãe começou a me chantagear. Tu disse que gosta de mim, tá aqui, mas tu tá preocupada com essas irmãs. Se eu fosse você, eu não ia, ficava aqui. Aí eu fechava meus olhos e me via discriminada lá. Pronto. Escrevi para as irmãs e falei para elas, eu vou ficar um pouquinho aqui, pensando como fazer para que a minha mãe aceite que eu retorne,
para a congregação e pensando se realmente é isso que Deus quer que eu faça. Porque numa congregação, todo mundo que está dentro da congregação, enquanto religiosa, tem que ter um rosto alegre, tem que saber receber as pessoas. E eu já não recebia bem, porque quando eu olhava, só me cumprimentava quando sabia que tinha um item, irmã, freira, aí é que me cumprimentava. Do outro lado, se eu não fosse freira, não era gente, era uma serviçal. Aí foi que eu comecei a descobrir que o problema não era por ser pobre, e sim por ser negra. Comecei a imaginar, como que eu faço, o que eu devo fazer? Aí veio no meu pensamento, por que os negros, as pessoas negras de Fortaleza não se encontram para conversar sobre esses problemas de ser negro? Porque quando se fala da discriminação para quem não é negro, diz, não, a gente gosta de você. Na época eu pensava bem, a gente gosta de você, isso não é problema não, você está tendo uma congregação. Aí eu disse, não, eu tenho que encontrar. E um dia, deu um estalo na minha cabeça e eu pensei, se eu quero começar alguma coisa e colocar na cabeça dos negros cearenses que existe uma saída para que a gente saia da invisibilidade e se torne visível diante de uma sociedade, se faz necessário que nos encontramos. E aí eu fiz uma reunião, eu, a minha mãe e a minha irmã. Nós três conversando, aí foi que ela veio saber o que eu sofria lá, que eu contei para ela. Aí ela disse, é interessante você fazer isso, porque tem seus irmãos, tem os parentes. Dona Lúcia? A senhora me escuta, dona Lúcia? A senhora precisa ativar o microfone. Então, no endereço de um seminarista em São Paulo, que trabalhava essa questão da negritude. Eu escrevi para lá, eles me convidaram a ir lá para conhecer, e eu falei, como que eu vou se eu não conheço ninguém em São Paulo? Aí me disseram, me manda uma foto sua, e marque o dia que você vai chegar na rodoviária, que nós vamos lhe encontrar. Aí eu fiz, com muito medo, mas fiz. Quando eu cheguei lá, encontrei uma pessoa que passou várias vezes por mim, eu sentada lá num batente na rodoviária, e na terceira vez chegou e disse assim, você é daqui? Eu disse, não, sou do Ceará. Você está esperando alguém? Eu disse, não, estou sendo esperada. Mas você está sendo esperada por quem? Isso é uma pessoa que eu não conheço, eu não sei se é homem, se é mulher. Aí a pessoa disse, então, eu acho que sou eu que vim lhe pegar. Eu disse, como é que eu sei que é você? Aí ele abriu a bolsa e me mostrou minha foto. Aí pronto, aí teve um encontro lá em São Paulo, assisti uma missa celebrada por um padre negro, cheio de pessoas negras, homens, mulheres, crianças, tudo dançando, cantando. E aí eu, pronto, é isso aqui que eu quero. Retorno para Fortaleza, quando chego aqui, já não eram mais eu, a minha mãe e a minha irmã. Comecei a convidar todo mundo. Naquela época era uma febre tão grande de montar um grupo de conscientização negra, que todo negro que eu via, eu saía convidando para participar desse grupo, e fomos desenvolvendo muita dificuldade, porque naquela época, 1982, a população periférica de Fortaleza estava lutando para conseguir casa para morar, e eu lutando para conseguir negro para conscientizar. Então, era uma coisa de um lado e do outro. Os dois se juntavam porque a maioria da população cearense das periferias são negros. Não é que a maioria da população cearense sejam negros, que o Ceará é o estado que tem menos negros no Brasil.
Porém, o ser pobre era comum entre toda a comunidade, entre todo o povo. E aí começamos esse grupo de consciência negra, que está até hoje. Agora, esse grupo tinha um nome, Grupo de União e Consciência Negra. Aí eu fui estudar o que era isso, por que grupo, por que união e por que consciência negra. Porque esse grupo juntava negros, homens, mulheres e crianças, e adultos, que não se falava de religião, não precisava ser católico, ou precisava ser evangélico, ou ser de matrizes africanas. Foi negro, então estavam juntos, unidos, para discutir a mesma coisa. E o interessante é que quando eu falava para uma pessoa negra de participar do movimento, aí elas perguntavam, mas por que eu não sou negra, não? Eu tenho essa pele assim, mas é porque eu fui muito à praia. O meu cabelo é porque uma pessoa que tinha a mão ruim cortou, ele ficou meio enrolado. Sou negra, não. Quando se começava a reunião e alguém ia dar seu depoimento, e era igual. O mesmo problema era igual e comum a todo mundo. E assim continuamos. 3 anos depois do Grupo de União e Consciência Negra, nós descobrimos que, mesmo sendo comum ser negro, cada mulher e cada homem negro, eles tinham a sua forma de acreditar no Deus que se faz presente em cada pessoa, independente de ser negro ou não. Aí surge um grupo chamado GRENI, que era o Grupo de Negros e Religiosas. Aí juntou as religiosas negras, padres negros, seminaristas, e foi formado, o grupo abriu o leque, não só por ser negro, mas por ter algo em comum, e surge a pastoral afro. Por que era pastoral afro? Grupos de agentes de pastorais da Igreja Católica, negros, e que se sentiam discriminados lá dentro, mas não sabiam o porquê. Aí formou-se esse grupo de pastoral afro em 83, novembro de 83, foi 3 anos, novembro, 83, 86, nós estivemos em Recife para participarmos da primeira missa dos quilombos, chamada Missa dos Quilombos, a missa celebrada até pelo Dom Helder, aquele bispo de Recife, Dom Helder, acho que era Dom Helder Câmara, que celebrou uma missa dançada e com frutas, com uma grande festa, onde resgatava a história. Chegando aqui em Fortaleza, começamos em 87, a primeira missa afro aqui em Fortaleza. Que bela história, né, dona Lúcia? Que maravilha. A gente está escutando todo esse trabalho que a senhora tem desenvolvido, tem feito, né? A sua história, na verdade, ela se confunde com a militância negra no nosso estado do Ceará, né? E como a gente viu aí, a primeira reunião que foi feita, que é quando a senhora voltou do Rio de Janeiro, né? Foi com sua mãe e sua irmã, e ali onde começou a mobilização no estado do Ceará. Daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho sobre essas suas andanças, sobre seu trabalho grandioso, né, dentro do estado do Ceará. Mas agora eu quero convidar o senhor William Pereira Augusto, ele que é graduado em Filosofia e Teologia, mestrando como aluno especial em Educação. Ele foi presidente nacional do Grupo União e Consciência Negra, militante do Movimento Negro, escritor e pesquisador. Boa noite, seu William, seja muito bem-vindo à nossa roda de conversa. Boa noite, minha gente. Eu me chamo William Augusto Pereira e estou já nesse movimento
movimento que a gente chama eu chamo de movimento social negro, já há 35 anos. Estou nessa caminhada aí, esse movimento. O meu trajeto dentro do movimento negro, antes eu era um escritor de literatura infantil e não conhecia o movimento negro. Na realidade, quando eu fui uma época para São Paulo, lá eu participei do grupo de poetas negros lá em São Paulo, e eu via, em um certo período, alguns movimentos. Eu encontrei o grupo que hoje eu participo, chamado Quilombois. Era um grupo de escritores, de poetas e tal, que declamava nas praças lá em São Paulo. Mas eu não fiz essa correlação com Fortaleza. Lá a minha caminhada era outra. A gente ia para as praças e esse grupo de negros se apresentando, e eu achava que era um grupo muito fechado naquele período. Eu só vim conhecer o grupo negro quando eu conheci, o nome já era Grupo de União e Consciência Negra. Eduardo Ronald, que era professor de filosofia do ICRE. Eu conheci a Lúcia Simão, conheci a Cleide, Dana Maria José e tal. Eu fui lá que eu conheci e eu vi, achei estranho, num momento, poxa, negros conversando e tal. Aí comecei a me interessar, e a partir daí eu fui para outro viés, deixei o que eu estava produzindo e passei a me dedicar à militância do movimento negro. Então, comecei a fazer essa coisa, conheci a Lúcia, conversamos e tal, passou um período, casei com a Lúcia Simão, depois aí nasceram os meninos, nasceram o Ítalo, depois o Cristiano, depois o Estevão, e dentro dessa caminhada, eu venho construindo um discurso para que a gente passe a compreender esse movimento. O meu papel dentro do movimento é fazer essa releitura dessa caminhada. Por isso, eu lembro que, quando nós começamos em Fortaleza, em 94, no meu caso, 94, né? 94, 95, nós começamos a fazer a caminhada nos centros culturais, na universidade. Nós fomos taxados de grupo racista. Era grupo de União Conselheira, que era um grupo racista, ou até por professores da UFC. Fizemos um período, uma semana de cultura negra naquele período, 84, me parece, e o pessoal disseram, mas qual é a tese desse grupo louco? Qual seria a tese deles? Aí o cara disse, não, rapaz, isso é um grupo que está querendo aparecer, e aí eles disseram, não, mas nenhum deles tem uma leitura científica. Na realidade, todos nós éramos secundaristas. Aí, a partir daí, nós demos uma parada, fizemos uma reflexão, e o pessoal começaram a ir para a universidade. E eu fui como eu tinha uma ligação com a igreja, a Lúcia também tinha, nós fomos para a Igreja Católica, fomos para o ICRE, Instituto de Ciência Religiosa, depois eu fui para a filosofia, para poder ter essa compreensão dentro dessa realidade da cultura negra. E também a gente visitava ou as comunidades que a gente chamava de comunidades negras, porque aqui no Ceará nós não temos histórico de quilombo, aquele quilombo que preconizado lá que o governo federal
na época, o governo Lula, quando o Lula entra, eles fazem uma tipologia de que as políticas públicas só iriam chegar nas comunidades quilombolas. E no Ceará não tinha essa conversa de comunidade quilombola. Então, nós fomos o primeiro grupo que sentou para visitar essas comunidades e dizer para elas que elas eram comunidades negras, que elas realmente eram, mas que elas teriam que se definir também como comunidade quilombola. Aí nós fomos para várias delas, no Ceará todo, montamos o grupo de União e Consciência Negra nesses municípios. Cada município, ou alguns municípios, tinha um representante do grupo de União e Consciência Negra. Depois houve toda uma discussão, e a partir do grupo de União e Consciência Negra, surge, como a Lúcia já falou, surge a Pastoral Afro, que o Pastoral Afro vem de dentro do grupo de União e Consciência Negra. Quer dizer, o grupo de Consciência Negra, ele não era um grupo da Igreja Católica, ele era um grupo que tinha pessoas de diversas religiões, inclusive da Igreja Católica. Então, a partir daí surgiu a Pastoral Afro e ficou o grupo de União e Consciência Negra. Esse grupo, ele tinha em 18 estados, o grupo que a Lúcia estava coordenando, tinha em 18 estados do Brasil, e aqui no Ceará, a gente estava em quase 15 municípios. Então, de norte a sul, de leste a oeste, tinha um representante do grupo de União e Consciência Negra. E aí a gente ia para essas comunidades negras, comunidades que a gente chama algumas quilombolas, pelo número maior de ascendência negra. Por exemplo, Tururu. Lá em Tururu tem a comunidade chamada Conceição dos Caetano. Maioria negra. Não foi quilombo, apesar de, se você chega lá, eles dizem que foram quilombo, mas não tem história de que eles eram escravos. Não foram escravos, eles são dono da terra. O pessoal de Tururu, de Conceição dos Caetano, eles têm uma outra versão, que eles saem de Lagoa do Ramo, que é o local onde a Dona Maria José de Jesus Simão, mãe da Lúcia, nasceu. Então, tem esse histórico do pessoal de Tururu, de Conceição dos Caetano, ser oriundo de Lagoa do Ramo. Então, tudo isso a gente descobriu, o pessoal, os grupos foram para a universidade, aí hoje nós temos grandes lideranças negras, pesquisadores, dentro dessas linhas. E pode citar alguns, por exemplo, eu queria fazer uma citação geral para não esquecer alguém, mas a gente tem, por exemplo, o Alex Hartz, que hoje é professor lá da Universidade de Goiás, que foi doutor, né, pós-doutor em antropologia, que nos ajudou a construir e a demarcar essas terras. Aí tem o Hilário Ferreira, tem a Francisca, todas são professoras hoje das universidades e que são pesquisadores dentro dessa temática étnico-racial. Beleza? O começo é isso aí. Muito obrigado, seu William. Muito, muito bom mesmo a sua fala, e que a gente vai desenrolando no decorrer do tempo, né? Eu quero abraçar a todos que estão aqui nos assistindo, tá compartilhando esse momento conosco. É uma felicidade imensa estar com vocês, e eu quero que vocês nos mandem perguntas, né? A dona Lúcia Simão, o seu William, está aqui para dar essa contribuição imensa ao nosso Estado, imensa à nossa cultura popular. Então, vocês fiquem à vontade, podem, que eu estou acompanhando o chat aqui, e a gente vai desenvolvendo todo esse trabalho aqui junto com eles, tá bom? Mas eu queria fazer uma pergunta para a dona Lúcia, eu queria que ela voltasse novamente a gente poder caminhar, né, nessa sua trajetória. Dona Lúcia, a senhora falou da sua discriminação, né, a senhora falou do seu começo, da sua transformação, como tudo isso começou. E aí a senhora adentrou
na pastoral afro. Quanto tempo tem essa pastoral afro? Como foi que ela surgiu, né, dentro dessa comunidade, da sua liderança? E a gente também tem um surgimento, dentro dessa comunidade, de um grupo chamado Abogumbolo, né, liderado por vocês. Eu queria que a senhora pudesse trazer para a gente mais claramente sobre essas conquistas que foram dadas a essa comunidade e ao nosso Estado também. A pastoral afro eu já iniciei falando, né? Por que ela acontece? Ela, quando eu estive em Recife, eu fiquei apaixonada pelo que eu vi, né? Porque aqui em Fortaleza não se falava disso, era uma coisa nova para mim. Aí, chegando em Recife, lá na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na plena praça, uma missa celebrada na praça, onde as ofertas eram frutas, onde as pessoas que participavam da oferta eram todos vestidos, caracterizados com as roupas, com o colorido dos negros africanos, todo mundo de vermelho, verde, aquela multiplicidade de cores, onde a gente, antes, ao chegar numa loja, pegando um tecido para comprar, o vendedor chegava e dizia, não, isso aqui não é bom para a senhora, não, é bom esse aqui, para a sua cor. E a gente vê a alegria no rosto daquelas pessoas, dançando, cantando, todo de colorido. Aquilo me chamou a atenção, uma atenção tão grande que me fez com que eu desejasse que isso fosse mostrado em Fortaleza. E é por isso que, chegando aqui, eu comecei aos poucos, introduzindo assim na comunidade, porque os padres, eles aceitavam algumas coisas, mas nem sempre. O padre na época, quando eu mandava para ele um convite, ele engavetava, nem falava, dizia para mim que tinha que ser aos poucos, e ele era negro, até já faleceu. Aos poucos que tinha luz, a gente tem que pensar que é uma comunidade muito carismática, não sei o quê. Aí, como eu vi que havia uma resistência, eu comecei a convidá-lo a participar em outras paróquias. Aí nós estivemos, antes de iniciar aqui no Jardim Iracema, nós fomos, essa missa foi celebrada na igreja de São Benedito, porque tinha um seminarista que participava do grupo, né? Na igreja do Otávio Bonfim, na igreja de Nossa Senhora das Dores, lá no Canidezinho, em Messejana, junto Palmeira. Eu convidava para ele assistir. Até que ele... Isso é interessante, Lúcia. Se a gente celebrasse lá na paróquia São Pedro de São Paulo, eu disse, pronto, vamos celebrar. Aí começamos, né, a primeira missa. Ele que celebrou, foi muito interessante que ele queria que fosse na quadra, e não tinha uma forma de colocar o altar, que ficasse um pouco mais alto, para todo mundo ver. Aí ele fez uma campanha para as pessoas que tinham em casa cimento, que tinha cerâmica, alguma coisa que pudesse doar para que fizesse uma calçada alta para colocar a mesa do altar. E na hora da leitura, da primeira leitura, ele sentou no chão. Tinha um tapete para colocar o altar e ele sentou no chão. E todo mundo levantou-se da cadeira e sentou no chão. Aí, a partir daí, nós ficamos celebrando e ele celebrou na televisão, antigamente aqui no Canal 5, tinha uma missa às 9h da manhã. E eu levei, através de outras pessoas, né, que eu era da pastoral operária, então tinha alguém da pastoral operária que era ligado à arquidiocese, então nós celebramos 2 vezes essa missa que tinha na TV educativa,
para as pessoas de terceira idade que não tinham condição de ir na missa. E esse padre José Santana, foi celebrar lá na televisão. Aí, em 1988, que foi a campanha da fraternidade, Deus ouve o clamor deste povo negro, ele celebrou na televisão a missa afro. Aí, essa missa, para nós, uma alegria muito grande, porque a gente de pastoral afro, a gente de pastoral, nada de afro, a gente celebrava a missa romana, a missa como tradicional, e de repente chegar dentro da igreja, todo mundo dançando, foi uma polêmica danada aqui na comunidade, teve pessoas que jejuaram para que essa missa não acontecesse, teve pessoas que ligou para Dom Aloysio Lochardi, que era o arcebispo na época, para que ele impedisse que a missa fosse celebrada. Ele ligou para a paróquia para saber que história era essa de missa. Aí o padre Santana me liga e diz, Lúcia, o que é que eu faço? Eu digo, conte para ele como foi que começou. Eu só sei que ele disse, pode celebrar qualquer coisa, pode vir aqui falar comigo, que eu resolvo. Aí pronto, deixaram de reclamar, mas ainda hoje tem pessoas que dizem assim, como é que vai ter a missa do negro? Por exemplo, agora, nesse ano de 2020, por conta da pandemia, não teve, né? Aí todo mundo diz, Lúcia, como é que é a missa de vocês? Quando alguém chega à missa de vocês, é porque essa pessoa ainda não aceitou que não é a missa dos negros, é uma missa tradicional, como sempre acontece, como diariamente acontece, só que com algumas formas de se vivenciar a trajetória da celebração eucarística. Agora, você me pergunta sobre o abogumbolo. Abogumbolo significa anfitriões de grandes festas. Se o significado é anfitrião de grandes festas, claro que esse abogumbolo é um grupo que foi criado para expressarmos através da dança, através das roupas, do colorido das roupas, da forma de nos apresentar, que começamos a demonstrar nossa alegria e nossa felicidade de encontrarmos uma forma de aprendermos a gostar de sermos negros. Tanto que existe uma música de um menino que era militante do movimento negro, que agora ele está em Uburetama, que era assim, vamos aprender a gostar de ser negro, como o branco gosta de ser branco, ainda luta com garra e sem medo, indo em frente sem nenhuma travanca. Aí, depois de abogumbolo, você me pergunta... sobre o abogumbolo e sobre a missa, né, como começou. Você quer que eu fale logo porque nós estamos no Maracatu? Daqui a pouco, dona Lúcia, a gente já aborda esse outro tema que vocês também desenvolvem dentro da comunidade. Tá certo? Tá bom? Muito obrigado. Eu acho que a gente, assim... Sim, muito boa, maravilhosa. A gente tem aqui já... alguém perguntou aqui, né, se existe ainda grupo negro. Daqui a pouco vocês respondem. Mas eu queria dar continuidade a essa história com o seu William. Seu William, dona Lúcia falou da discriminação, da resistência, da pastoral afro, que foi um ganho muito importante, né, para essa comunidade de vocês. Ela tem um tempo significativo, talvez seja a celebração mais antiga, né, aqui no estado do Ceará, né, que vocês fazem esse movimento, traz o abogumbolo,
né, juntamente com esse movimento, mas a gente também tem os quilombolas, né, a gente tem essa divisão dentro do estado de Ceará. E como o senhor vê os quilombos urbanos? Eles têm uma liderança, eles estão organizados? Como é que eles saem para que a gente possa estar fazendo essa ligação junto com os quilombos, né, que das comunidades, e com essa visão que eles estão tendo aqui? Pronto, está mudo. Está mudo. Alô? Pode falar, seu William. Não? Pronto. Ó, o Abogumbolo, que a Lúcia definiu aí, como sendo um grupo de dança, com roupas coloridas, e a forma de se apresentar, a gente soma com também um modo de pensar. O Abogumbolo, ele surge, é um grupo onde poderia discutir a política cultural e até a política partidária para os movimentos social negro. Foi a partir do Abogumbolo que a gente pensou em ir para os interiores ou para os bairros, né? Mas, apesar da gente ter feito o caminho inverso, primeiro fomos para os bairros, depois fomos para os interiores, para depois formatar a ideia do Abogumbolo. Então, por que foi depois? Porque o movimento era um movimento de vida, um movimento negro é um movimento de vida, de pessoas negras que já nasceram negras, elas não se formaram negras, elas já eram negras por natureza, apesar da consciência, das nossas consciências ter sido diluída e distorcida pelo sistema que tanto massacra, que é esse sistema capitalista, neoliberal, machista, enfim, um sistema perverso. Então, a Abogumbolo, ele vem para dar uma arrumada na consciência, que a gente chama de consciência negra, tanto que nos primeiros momentos, quando a gente começa o grupo de consciência negra, um dos critérios era ser negro. Todo negro que a gente ia, a gente dizia, esse negro dá para participar conosco da luta do negro. Era o primeiro critério, e esse critério, hoje, a gente não classifica como primeiro. Então, por ele ter feito esse caminho, o movimento cresceu, mas também houve muitas derrotas. Teve muitas pessoas negras que não tinham o ideal de ser negro, naquele sentido de uma consciência crítica, de valorização, não tinha. Então, houve um desastre nesse primeiro quesito que a gente colocava antes. A partir do Abogumbolo, você já organiza o pensamento, a pessoa negra, ela é prioridade, porém, não é necessariamente necessária de uma pessoa de outra etnia participar do movimento. Então, todos e todas são chamados a participar do movimento Abogumbolo negro. Então, o movimento Abogumbolo surge com esse ideal de dança, um grupo de dança. Olha que a música que a Lúcia falou agora, do Luiz Axé, né? Vamos aprender a gostar de ser negro, como o branco gosta de ser branco. Então, esse seria uma premissa do Abogumbolo. Então, o que foi que nós fizemos nos primeiros momentos? Os quilombos, a comunidade negra do Ceará, elas foram pensadas pelo pessoal que estava em Fortaleza. A gente não pensou em quilombo urbano, apesar da gente estar nos bairros
num dos bairros periféricos de Fortaleza. A gente passamos a pensar no rural. Por isso que a gente ia, por exemplo, para Tururu, na época não era nem Tururu, era Uruburetama, a comunidade que tinha lá, que se via como comunidade negra, a gente ia via Uruburetama para chegar até Conceição dos Caetanos. Pertinho de Conceição tem uma outra chamada Água Preta. Aí, por aí vai. Aí tem uma outra próximo a Itapipoca. Aí tem no sul do Ceará, várias comunidades. Aí tem, enfim, o Ceará todo teve a participação dos negros. Os negros participou dentro da economia cearense. Não é verdade aqueles que dizem que no Ceará a participação negros foram pequena. Não é verdade, foram grandes, foram gigantescas. O Ceará tem muitos negros nesse contexto. Então, o primeiro momento que nós pensamos foi a resistência. Como é que a gente vai resistir no sistema que está aí? Onde o Ceará, naquela época, 84, 85, até 88, o Ceará dizia que não existia negro. O Balgombol descobre, junto com as pessoas que estavam estudando na universidade, aqui nesse período já tinha pensadores étnicos, nós descobrimos a ideologia da invisibilidade, onde dizia que não existia negro, não tinha negro no Ceará. Inclusive, tinha até escritores, historiadores, que pontuavam, historiadores que já faleceram, por exemplo, Raimundo Girão. Raimundo Girão dizia, Raimundo Girão é um grande escritor, quem estuda o negro no Ceará, passa por Raimundo Girão. Aí você lê os livros de Raimundo Girão, ele diz que no Ceará não teve negro. Mas no próprio livro dele, Abolição, ele disse que o castigo que era dado aos cativos, que ele chama de cativos, era o perverso, arrancava o dedo, furava os olhos, mas era coisa pequena para o nosso historiador Raimundo Girão. Então, hoje a gente está não desclassificando o historiador Raimundo Girão, mas estamos reescrevendo com outro olhar. Na realidade, os negros aqui do Ceará, negros que estavam no Ceará, eles eram negros cearenses. Não tem como a gente não dizer que não é. A Lúcia é cearense. Eu sou cearense, a família da Lúcia, a família de Conceição dos Caetanos. Aí, se você for para o Ceará, acaba com cearense. São negros da Bahia, ou do São Paulo, ou Rio, que está morando aqui. Não. Negro cearense, onde os pais, os avós, bisavós, tataravós, eram cearenses. Eu lembro que a dona Maria José, de Jesus Simão, ela dizia que o tataravô dela não foi escravo. Lá, aqui em Lagoa do Ramo, local, aqui onde foi uma capital de Fortaleza. Então, o primeiro momento que nós tivemos foi pensar na comunidade rural. Por isso que surgiram os grupos que hoje chamados quilombos. Esses grupos cresceram, e a ideia era crescer, a ideia do Abogado era, o grupo cresce, a gente chega até lá, por isso que o nome é Anfitrião de Grande Festa. A gente chega na comunidade, e a nossa caminhada é assim, a gente não vai para a comunidade e dizer, olha, vocês são quilombo, e desaparece, não. Nós passamos a conviver com essas comunidades. Então, a gente chega na comunidade, faz a comunidade se despertar. Em Conceição dos Caetanos, por exemplo, a missa que fazem hoje, chamam de missa de zumbi. Foi uma caminhada que nós fizemos durante muitos anos. Tinha uma missa. Eles tinham uma missa lá de novembro, não era
de negros. O movimento, com calma, com resistência, com conhecimento, que refez as ideias e mostrou que eles tinham valor. E eles hoje têm uma linguiça de zumbi, lá em Conceição dos Caetanos. Então, foi o que nós fizemos. Depois que a comunidade se autodetermina, né, se valoriza, elas passam a caminhar. Por isso que a gente pensa que o Abogombolo, hoje assim, está com os problemas, né, de existência, mas a filosofia do Abogombolo está associada dos quilombos do Ceará. Não está, né, porque são pessoas, e as pessoas são diferentes, já a mudança de pessoas, né, estão nascendo, outras estão envelhecendo, estão falecendo, e a gente dá a entender que os quilombos estão separados da estrutura do movimento negro social. Não está, não. Agora nós estamos, nesses últimos, eu digo, mais ou menos 10 anos, nós estamos retomando a ideia do quilombo urbano. O que é o quilombo urbano? O quilombo urbano não é nada mais do que a comunidade negra que vive, convive, sobrevive nos bairros de Fortaleza. Essa é a ideia do quilombo urbano, que está sendo discutido, que a gente chama na academia. No primeiro momento que nós levantamos essa questão, teve pessoas que disseram, mas Fortaleza tem Fortaleza aí. Nós fizemos 2018 já fizemos um encontro, foi lá no Otávio Bonfim, primeiro encontro de cidades urbanas, para fazer uma discussão sobre a vida dos negros no Fortaleza. Então, nós estamos fazendo essa discussão, né? Não é fácil, porque necessita de elementos onde os historiadores precisam ver em loco, precisa conhecer as comunidades. Às vezes, o próprio historiador, o antropólogo cearense do movimento, a gente ainda quer sentir o que tem a ver aquela comunidade com a comunidade urbana. Então, está se discutindo essa ideia do quilombo urbano, que ele existe mesmo, não é diferente, onde tem 3 ou 4 famílias negras em um bairro, pode ser considerado um quilombo urbano. Naquele sentido, como eu disse, no sentido de comunidade negra, porque é aquele quilombo que é todo por escravos, não é essa conotação. É pessoas negras morando em um território. Fortaleza está cheio deles. Mirambu é um bairro onde tem quase 90% de população dita, como diz o Cunha, né, afrodescendentes. Aí, por aí vai. Jardim Iracema, no Jardim Iracema tem ruas inteiras Caetano, que moram no Jardim Iracema. Aí tem Messejana. Aí, se você for olhar, pegar o mapa, a gente já tem esse mapa, identifica as comunidades urbanas que precisa ser trabalhada, olhada e identificada. É isso. Muito obrigado, seu William. Os esclarecimentos são muito bem-vindos, né, e são muito proveitosos nesse momento. Mas eu entrei exatamente nessa questão do quilombo urbano, porque esse movimento, ele traz consigo a cultura popular, ele traz consigo as manifestações, né, junto a eles. E aí a gente sabe que no Jardim Iracema, vocês também têm um filho mais novo, além da Pastoral Afro, que vocês começaram a coordenar, o Abogombolo, e vocês também trouxeram para esse bairro, enriquecendo mais ainda a cultura negra, a cultura popular, o maracatu, né, onde vocês desenvolvem um trabalho grandioso com eles, e faz com que a população, a comunidade,
participe e seja ativo nesse movimento. A gente tem uma grandiosidade da contribuição da cultura negra em todo o estado de Ceará, e uma das mais representativas nossa da cultura popular é o maracatu, e vocês desenvolvem esse trabalho, né? Então, eu queria saber como esse trabalho, como começou esse trabalho, como foi esse trabalho sendo desenvolvido dentro do Nação Iracema. Dona Lúcia, a senhora pode dar uma pincelada para nós? Dando continuidade ao Consciência Negra, claro que se fez necessário que nós fizéssemos pesquisas, e muitas pesquisas, para saber o que é essa história de consciência negra, por que negro se reúne, onde é que estão os negros, o que eles fazem. E começamos a procurar, a buscar a história. Porém, descobrimos que os maracatus, os grupos de maracatus no carnaval, a maioria levam para a avenida a história do negro que os livros não contam. Aí nós nem íamos, no período de carnaval, assistir blocos. Geralmente nós viajávamos. Depois do Consciência Negra, depois da história, de se ver assim, a relação que existia entre as loas dos maracatus e a história da negritude, nós começamos a nos fazer presente no carnaval, lá na Avenida Domingos Olímpicos, para assistir os maracatus contar a história que os livros não contam. E começamos a ver que existia muitas coisas, muito assunto dentro das loas que nós tratávamos dentro das reuniões do Consciência Negra. Aí resolvemos, num dia da semana, um ano aí, na Semana da Consciência Negra, que todos os anos nós fazemos, convidar um maracatu para dançar após o encerramento, que geralmente acontecia com a missa afro. E levamos um maracatu de Fortaleza para dançar. Eles foram dançar em frente à igreja. Aí, quando terminou, eu perguntei para o presidente. Eu achei muito bonito, realmente era o que eu imaginava de vocês. Agora eu gostaria de saber qual é o cachê de vocês. Quanto nós vamos pagar por essa belíssima apresentação? O presidente do Maracatu olhou para nós e falou: muito caro, vocês não vão ter dinheiro para pagar. O que nós queremos de vocês é que vocês coloquem uma ala no nosso Maracatu de negros, para que nós não precisaremos mais pintar pessoas para formar a ala dos africanos no Maracatu. Aí eu falei para ele, é muito difícil, eu não sei nem dançar maracatu. Ele disse, não, mas a gente ensina. E começamos a participar dos ensaios do maracatu, de um certo maracatu, né? E, a partir daí, fizemos nossa primeira apresentação nesse maracatu e passamos 5 anos dançando nesse maracatu. No 5º ano, nós conhecemos um jornalista chamado Paulo Tadeu, que outras pessoas, outros amigos deles, falaram da missa aqui no Jardim Iracema, e ele foi na paróquia atrás de encontrar nosso endereço, para falar da missa afro. Quando ele chegou lá na paróquia, ele foi entrando lá no salão paroquial e encontrando fotos de missas que já haviam acontecido. Aí ele viu muitas fotos, muito colorido, muitas roupas diferentes. Aí veio aqui em casa, deram o endereço e ele veio. Quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele falou, eu
estou aqui para fazer um convite a vocês. Nós perguntamos, que convite, quem é o senhor? Aí ele disse, eu me chamo Paulo Tadeu, sou apaixonado por maracatu, e o que eu vi agora na igreja de Santo Antônio de Pádua foi fotos de pessoas dançando e vestidos com roupas que me fez lembrar os maracatus. Por que vocês não colocam o maracatu na avenida? Por que vocês não criam o maracatu? Eu falei para ele, não, nós não temos condições de colocar o maracatu na avenida, que é muito caro. A indumentária é belíssima, é muito brilho. E mesmo assim a gente já está no maracatu, um dos maracatus, há 5 anos. Aí ele disse, quem tem o que vocês têm não precisa dançar no maracatu dos outros. Se vocês quiserem, pensem, depois vocês me darão uma resposta, que eu ajudo vocês a colocar o maracatu na rua. Aí nós fizemos uma reunião com o grupo todo, e todo mundo achou consenso que deveria fazer, e não sei o quê, mas a gente ainda com o pé no medo, né, por conta do maracatu muito grande, muita coisa, como que nós íamos fazer isso? Exatamente quando se aproximava de 20 anos do grupo de consciência negra. Aí alguém falou, porque nós fizemos uma grande reunião e perguntamos, como nós vamos comemorar 20 anos de consciência negra aqui no Jardim Iracema? Aí alguém disse, no Jardim Iracema não, em Fortaleza. Por que a gente não coloca o maracatu? A gente faz o maracatu e conta a história dos 20 anos de maracatu na avenida. Chamei o jornalista, aí ele abraçou a ideia, aí falou, o nome do maracatu é com vocês, que já estão aqui, porque para vocês montar o maracatu, vocês têm que convidar a comunidade. Aí alguém disse assim, Nação Iracema, Jardim Iracema. Aí fomos amadurecendo, a ideia até chegar próximo ao aniversário do Consciência Negra, e pensamos assim, a pedagogia do Consciência Negra se diz que um negro só é um coitado, 2 negros só conversam, e vários negros reunidos formam uma nação. O bairro é Jardim Iracema, o Consciência Negra está no Jardim Iracema. Quem que não é Nação Iracema? Aí colocamos Maracatu, Nação Iracema. Aí no ano de 2002, ainda dançamos em outro maracatu. Na quarta-feira de cinza, esse jornalista, Paulo Tadeu, chegou aqui em casa com uma sacola cheia de frutas artificiais, dizendo, olha, está aqui o balaio de vocês. A partir de 2003, vocês têm que colocar o maracatu na rua. Aí, juntando o balaio, juntando o nome e juntando o aniversário, desfilamos na Avenida Domingos Olímpio em 2003 com o maracatu Nação Iracema. Como o maracatu trouxe o nome do bairro e tinha nação na frente, por conta dessa história de um negro só, um coitado, 2 negros, e vários negros juntos formam uma nação, aí pensamos, o grupo vai chamar-se Nação Iracema, o maracatu vai se chamar Maracatu Nação Iracema, porém as loas são direcionadas à história do negro que os livros não contam. Aí, a partir daí, a nossa primeira loa foi falando do bairro Jardim Iracema. A segunda loa já foi direcionada para a história que os livros não contam. E até hoje, de 2002 até 2020, tem talvez umas 3 loas que não seja direcionada à história do negro. Todas as outras são direcionadas à história do negro que o livro não conta. Tem uma loa que foi até feita, quem criou essa letra fui eu e a minha irmã, Cleide. Os livros não contam, mas eu vou contar, batendo forte
o meu cantoar. Plantei muita cana para adocicar, senti muita dor e não pude chorar. Nós fizemos essa loa, e aí depois a gente fez um pedacinho, outra pessoa continuou, e até hoje as loas do Nação Iracema é voltada para a história do negro que os livros não contam. Mas ainda eu te respondo, por que Maracatu no Nação Iracema, no bairro de Iracema, e por que está nas nossas mãos? Por quê? Todo mundo pergunta assim, Lúcia, teus pais eram de Maracatu? Lúcia, isso é tradição dos avós de vocês, dos pais? Nós nunca havíamos participado de nenhum bloco de carnaval, principalmente de Maracatu. O que nos fez irmos para o Maracatu foi ver que os maracatus levavam para a avenida a história do negro que os livros não contam, e após 20 anos de consciência negra, resolvemos sairmos das 4 paredes, isto é, as reuniões que aconteciam quinzenalmente ou mensalmente, e irmos fazer reunião num grande palco a céu aberto, chamado Avenida Domingos Olímpio, levando para a avenida a história dos negros que os livros não contam. Eis aí o Nação Iracema. Que lindo, né? Que linda trajetória, dona Lúcia. Muito bom essa trajetória que a senhora traz para a gente dentro do Nação Iracema. É uma continuidade de todo um trabalho da cultura negra, não é isso? Isso é muito bom. Seu Wilson quer contribuir com alguma coisa em relação ao maracatu? Então é isso, a história que ter ouvido aqui. Você contou uma história muito legal, muito verdade. O maracatu. Calma lá. Alô? Mas o maracatu na Iracema é um maracatu hoje ele não está somente no bairro, né, um maracatu que, como eu disse, muito parecido com a luta do movimento negro. A gente tem contribuído para engrandecer o segmento, o ciclo carnavalesco. Então, a gente tem ajudado infinidade de maracatu. Se eu citar o nome de alguns aqui, infinidade, criado outros. Eu lembro o projeto que a gente teve, o projeto do Bom Jardim, onde nós criamos o maracatu Estrela Bela. Né? Criamos lá no projeto da prefeitura, criamos Estrela Bela, ajudamos a criar maracatu lá em Pindoretama. Então, o maracatu na Iracema tem essa ideia de... Está filmado, está vendo aí? Está saindo aí? Seu William, pode falar. O maracatu na Iracema tem dado essa contribuição. Hoje ele não está hoje somente no bairro do Jardim Nação. Ele agrega o Ceará. Então, nós temos grupos lá de Tamboril, temos o grupo do Canidé, temos grupo de Pindoretama, temos grupos em diversos locais, né, e é feito hoje para Maracatu, porque é uma ideia nossa de fazer isso, de disseminar e trocar essas experiências. Essa é a nossa caminhada. Que bom, seu William. É exatamente isso aí. A gente já está chegando ao final, mas eu quero alertar os nossos companheiros que estão seguindo, está escutando nossa conversa aqui, está participando, que logo após a gente vai ser contemplado também com um espetáculo da Companhia de Danças Populares TRAI, que traz toda uma história
em cima do palco do que é a cultura negra, né, que é chamado esse show Vida de Negro. Então, a gente retrata ali um pouco dessa grandiosidade do nosso negro, dessa raça que nos faz tanto bem e trouxe muito para a nossa cultura popular. E eu quero agradecer a dona Lúcia, quero agradecer ao seu William por este momento partilhado em momentos maravilhosos conosco. E eu deixo espaço para que vocês possam fazer as considerações finais e a gente seguir em frente com nossa programação. Eu é que agradeço a oportunidade que nos foi oferecida de colocar, não só através dessa live, para todo o Brasil, a nossa contribuição para que a população cearense conheça que a população negra, porque existe muito, né, aqui nessa Fortaleza, Ceará, saia da invisibilidade e torne-se visível e acredite que o negro é gente e que tem nome, que o negro não está só na periferia, o negro está na escola, o negro está no trabalho, o negro está na universidade, e que ser negro não é ser doente. Ser negro não é estar lá no último lugar. O ser negro, pelo menos para mim, talvez se eu não fosse negra, eu não era tão sensível e não estava tão preocupada em fazer com que o negro seja gente e tenha nome. E Maracatu, né? Por que a oportunidade também que nós tivemos de fazer com que a população acredite que Maracatu não é simplesmente um bloco que vai para a avenida dançar. É um grupo que vai para a avenida contar a história, não só do negro, mas de toda a trajetória desse estado chamado Ceará e dessa cidade chamada Fortaleza, que precisa ser acreditada, que precisa ser conhecida e que precisa ir na avenida e junto conosco fazer a história. Obrigado, Ana Lúcia. Seu William? Agradecido aí o povo que também está assistindo, né? E fazer dizer para cada um. Teve uma pergunta de uma pessoa, então se não existia um movimento no Ceará, movimento negro. Existe, né? O movimento negro ele é contínuo porque ele é movimento de seres humanos. Então a gente vai aqui, a gente agradece pela riqueza do grupo e pela espontaneidade das pessoas. Quero só transmitir que o mais importante é a diversidade. São as diferenças que enriquecem. Tá? Esse caldeirão de pessoas diferentes, é que faz enriquecer as nossas vidas. Muito obrigado. Quero agradecer a dona Lúcia Simão, quero agradecer ao seu William Augusto, por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui hoje à noite. Né? Será guardado para a história isso aqui. E quero dizer aos meus amigos internautas aí que estão nos acompanhando, que esse é um projeto que se titula Alma Nordestina, tendo como proponente o Daniel da Silva Maia, e ele é fomentado com recursos da Lei Aldir Blanc, 14.017/2020, da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agradeço imensamente a essas duas figuras que amo de paixão, que eu tenho no coração,
que são os meus pais, né? Na verdade, né? Que se chama, né? Mas que são maravilhosas. E deixo com vocês agora o espetáculo Vida de Negro. A vida nos permite sonhar e viver os sonhos plenamente, mas é preciso manter nossos pensamentos firmes. Não podemos esquecer nossas origens, nossa raça e tudo aquilo que nos foi deixado de mais puro. E é com esse pensamento, alegria e gratidão, que a Companhia de Danças Populares Chai apresenta o espetáculo Vida de Negro. Começa a nossa viagem na batida cadenciada do povo do Ceará. Sem a corte no bailar, toma esse passo, pedem licença para o maracatu se apresentar com as calungas do Ceará. Espiritual do universo, as calungas do maracatu cearense purificam com paz, amor e fraternidade. Com a paz que vem do coração, que se estende pelos laços do amor, que gera vida e fraternidade, que une as diferentes culturas, cada um fazendo um pouco, no final o mundo será um lugar bem melhor para as próximas gerações. Vamos começar, faça algo pela paz, pois a diversidade é o que nos une. Benzer a nação,
Eu quero o José Caçador. A gente leva porrada, mas não se cala. A gente fala.
A gente grita, a gente briga, faz greve de fome, faz protesto e oração. A história que está aí investe a dor numa coisa sem razão. Ora, seu doutor, sobrou esta nação. E olha, meu irmão, jogo de cintura, destino nas mãos, não é fácil não. A gente vem para o dia aceso no Brasil se acabar. O sangue na vacina da maldita lei que nada serve até hoje. Desempregado na vida, negro você que a vida de negro nessa terra aqui. Uma cultura, o que todo negro nós vamos denunciar. Tchá, 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 tchá. Apesar de cantar da dança diversada, ela não passa do marco teórico dessa raça dominante. Sempre na vida um neguinho, o povo a gente briga para o dia o negro dizer todo mundo tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Aê, não vou virar de lei, aê, não vou virar no talento. Aê, não vou virar de lei, aê, não vou virar no valor. Eu sou negão, trago negritude na ideia, tem porque a nossa questão não deve raça. Eu vencedor da massa dessa negação que é marginal e busca na consciência do negro que está fazendo cidade. Eu tenho axé, que vem lá da zé da barriga, é uma força de vida que envolve o corpo ocidental. Nossa resistência, político, sociocultural. Nossa resistência, político, sociocultural. Eu filho mundo da lei, aê, não vou virar de lei, aê, não vou virar no palê. Aê, não vou virar de lei, aê, não vou virar no palê. Encontrado principalmente em Santo Amaro da Purificação, no Côncavo Baiano, o maculelê expressa uma dança dramática. Os participantes imitam o trabalho do corte da cana-de-açúcar ao ritmo dos atabaques e ao som dos cânticos numa linguagem popular. Com vocês, o maculelê! Navio negreiro, lágrimas no porão, não sabem que eu sou guerreiro, maculelê não se entrega não. Navio negreiro, lágrimas no porão, não sabem que eu sou guerreiro, maculelê não se entrega não. Sou eu, maculelê, boa noite pra você. Sou eu, maculelê, boa noite pra você. Maculelê, boa noite pra você. Sou eu, maculelê, boa noite pra você. Eu acordo bem cedinho, corto no canavial, rezo a Santa Maria, me livre do mal. Eu acordo bem cedinho, corto no canavial, rezo a Santa Maria, me livre do mal. Sou eu, maculelê, boa noite pra você. Sou eu, maculelê, boa noite pra você. Maculelê, boa noite pra você. Sou eu, maculelê, boa noite pra você. Meu avô era angoleiro, minha avó era angolana, o meu pai é capoeiro, não me engole de banda. Meu avô era angoleiro, minha avó era angolana, o meu pai é capoeira, não me engole de banda. Sou eu, maculelê, boa noite pra você. Sou eu, maculelê, boa noite pra você. Eu acordo bem cedinho, corto no canavial, rezo a Santa Maria, me livre do mal. Eu acordo bem cedinho, corto no canavial, rezo a Santa Maria, me livre do mal. Sou eu, maculelê, boa
Maculelê. Boa noite pra você, Maculelê. Boa noite pra você, sou eu, Maculelê. Boa noite pra você.
caatinga do cerrado, as veredas do sertão. Há um som que é ritmado pela força da canção. Tendo a batida latente, o coco é pisada quente que alegra o coração. Do alto eu vejo o sol, do alto eu vejo o mar, do alto eu vejo as meninas avisando para o povo que o coco vai começar. Do alto eu vejo o sol, do alto eu vejo o mar, do alto eu vejo as meninas avisando para o povo que o coco vai começar. Vai começar, vai começar. O coco de rock que já vai começar. Vai começar, vai começar. O coco de rock que já vai começar. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Vou dar o meu boa noite, quero lhe agradar. Peça a todos proteção, só ele pode me dar. E bola o coco, bola o coco, bola. Esse coco de bolada quero ver que vai dançar. E bola o coco, bola, bola. Esse coco de bolada quero ver que vai dançar. E bola o coco, bolando, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver que vai dançar. E bola o coco, bolando, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver que vai dançar. Coco da boa noite, meu coco veio pra ficar. Meu coco quer ser estrela e fazer a sua alma brilhar. Seja bem-vindo, meu povo, pra dançar esse meu coco. Seja bem-vindo, meu povo, pra dançar esse meu coco. Meu coco da boa noite, meu coco veio pra ficar. Meu coco quer ser estrela e fazer a sua alma brilhar. E bola o coco, bola, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver quem vai dançar. E bola o coco, bola, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver quem vai dançar. E bola o coco, bola, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver quem vai dançar. E bola o coco, bola, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver. O coco da boa noite, meu coco veio pra ficar. Meu coco quer ser estrela e fazer a sua alma brilhar. Seja bem-vindo, meu povo, pra dançar esse meu coco. E seja bem-vindo, meu povo, pra dançar esse meu coco. Meu coco da boa noite, meu coco veio pra ficar. Meu coco quer ser estrela e fazer a sua alma brilhar. Então o coco bolando, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver quem vai dançar. Igual o coco bolando, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver quem vai dançar. Igual o coco bolando, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver quem vai dançar. Igual o coco bolando, vamos bolar. Esse coco de bolada quero ver. O que o negro carrega de mais forte na sua vida não é a cor da sua pele, mas sim sua força de guerreiro que, mesmo oprimido, externou sua sabedoria e raça para o mundo. O negro é beleza, dignidade e fé.